Boa tarde todo mundo. Boa tarde, meus amores. Como é que vocês estão? Esperando vocês entrarem aqui. Como é que tá todo mundo nessa terça-feira? Essa semana vai passar mais devagar, porque logo depois a gente tem um feriado para descansar, para fazer as nossas coisas. Então essa semana passa mais arrastado por conta do feriado, né, não? Como é que vocês passaram? Como estão? Nossa última entrada foi sábado na oração, não foi? Teve um problema com o vídeo da oração e a Elaine não conseguiu salvar. Bem na hora de compartilhar, não deu certo por algum problema do Instagram. E aí não ficou salva a nossa oração de sábado, que é uma pena. Mas, o importante é que nós fizemos nossas orações, fizemos nossa corrente, né? Olha, ontem adorei a reza do texto, é muito boa a reza do texto também na segunda-feira, né? Um beijo pra Amanda, meu amor. Então, no sábado, nós não conseguimos salvar o vídeo da oração, mas foi uma oração muito bonita. Nós fizemos a nossa corrente, que a nossa corrente nunca é quebrada, né? Nunca pode ser quebrada, ela não tem tempo para terminar ainda. Mas fizemos a nossa oração, falamos sobre violência, sobre controlar as nossas próprias violências, como a gente deve se apaziguar primeiro, como a gente deve se reformar, para que a gente comece a cultivar a paz, né? A paz que a gente está precisando tanto, né? Aninha, um beijo, querida, parabéns, viu? Maia também foi ontem, né? O aniversário da Maia foi ontem. Será que teve bolinho? Boa tarde, dona Vânia, Sabrina, Diego, Kelly, Bianca. Boa tarde, Patrícia. Pois é. Boa tarde, mãezinha Samara. Eu disse pra vocês, né, que eu tive que dar uma trocada nos óculos por conta que agora, infelizmente, eu adquiri também uma miopia, mas isso é da idade também, né? Isso é da idade também. O tempo vai passando e eu já tenho sérios problemas de visão. Então, tive que trocar os óculos de novo. E vocês sabem que eu gosto de óculos, né? Aí o que é que eu faço? Eu compro lá na Feira dos Importados, que é mais barato. E aí você consegue comprar com o preço de um óculos, dependendo do lugar. Você compra 3, 4. Aí é bom, né? Pois bem, então, sábado nós falamos sobre isso, nós falamos sobre, não é sobre violência, mas como evitá-la. Nós falamos quantas coisas durante essa semana nós assistimos, né, na televisão, nos jornais, quantas mortes desnecessárias por motivo fútil, né, mortes de jovens, autoextermínios também, tudo isso. Então, a gente conversou sobre isso no sábado. Precisamos cultivar a nossa paz. Uma coisa que eu disse é que, veja, no caso em questão, se nós fôssemos colocar para Deus, a escolha de Deus, Deus jamais teria tantos instrumentos para esse processo que é a morte. Se fosse pela escolha divina, provavelmente todos nós estaríamos desencarnando naturalmente, né, de causas naturais. Ou uma doença que acomete, ou a velhice chegando. O desligamento, por Deus, com certeza seria o desligamento no momento correto, né? De forma precisa, de forma organizada. Não é Deus que quer as mortes violentas, não é Deus que quer os acidentes, não é Deus, nunca foi Deus. Acontece que Deus nos deu o livre-arbítrio, que é uma bênção enorme, mas é também uma grande responsabilidade. E todos esses processos de morte, esses tipos de morte, acontece por escolhas nossas, por escolhas de terceiro, por situações que nós plantamos, né? Beber, dirigir, a violência que nós não reformamos, e aí nascem os assassinatos de maneira fútil, de maneira extremamente a vida do ser humano. Às vezes você assiste uma notícia
E aí a vida do ser humano, você tem a impressão que não está valendo muita coisa para os outros seres humanos. É exatamente isso. Uma lei de causa e efeito, né? Então, nós falamos sobre isso. Nós falamos sobre pessoas que despenderam a sua vida pregando em favor da paz, pregando contra a violência, né? Pelo pacifismo. E foram mortos, né? Por isso mesmo e pelas pessoas às quais ele pregava. Gandhi, Jesus Cristo, tudo isso. Então, a gente precisa aprender, né? A gente precisa aprender a nos policiar. A nos policiar em relação à violência do mundo. Não é apagar, não é esquecer, não é não querer saber. É simplesmente não tornar ela normal, mas também não absorvê-la como se fosse algo corriqueiro ou algo que deve ser aceitado. Nós temos mecanismos materiais e humanos para que a gente possa correr atrás de melhoria nessa situação. E começa por nós. Começa por nós. Já parou para pensar, quando você acorda de manhã, você liga o documentário, você liga o jornal, notícia ruim. Meio-dia, notícia ruim. À noite, notícia ruim. A impressão que você tem é que o mundo está inteiramente ruim. E isso não é verdade. Acontece que você está consumindo apenas essas coisas. Acontece que você está entrando nessa vibração. De novo, não é não querer saber sobre a realidade dos fatos. Não. É saber que eu começo por mim. É saber que eu me modifico de acordo com aquilo que eu também consumo. Então, eu posso romper o ciclo da violência quando eu já começo a me precaver para que eu não seja violenta, para que eu não seja a pessoa que vai violentar alguém, para que eu saiba como falar com as pessoas, para que eu saiba muitas vezes ter empatia. Então esse ciclo começa por nós. Todas as tragédias e coisas ruins que acontecem fazem parte de um processo de escolha de terceiros e que é utilizado pela espiritualidade, né? Pela espiritualidade para quê? Para que nós possamos desencarnar, ter esse instrumento. Mas como eu disse, isso não é o querer de Deus, não foi programação. É muito difícil quando alguém pergunta, um estupro, né? Um estupro é programado? Uma violência é programada? Não, isso não é uma programação, não existe na sua programação isso. Era como se Deus programasse as pessoas, viessem com missão de serem violentas, ruins, assassinos. Não, ninguém vem com essa programação. Então, faz parte do processo terreno, das experiências e das nossas escolhas. Então, a gente precisa quebrar esse ciclo de violência. Porque a violência, ela nasce de outra coisa também que a gente acha, a princípio, inocente. A vaidade. A vaidade faz com que os homens alterem os seus egos, se sintam cada vez mais onipotentes, se sintam cada vez maiores, e isso faz com que a violência também cresça. Porque se sentem na qualidade de fazer qualquer coisa sem ter uma punibilidade. Então, nós precisamos romper o ciclo da violência com paz. Não dá para apagar um fogo jogando gasolina. Isso não dá. Existem meios pacíficos, existem meios ainda que você pode utilizar de forma a não aumentar esse ciclo, a não continuar o ciclo. Se você matar todos os assassinos, só restará assassino. Vânia diz assim, estou vivendo tristeza em um relacionamento narcisista. Vem recuperar se ainda amo. Eu não entendi direito, Vânia, mas aí eu vou falar de acordo com o que mais ou menos eu entendi, né? O primeiro passo é que essa pessoa que você vive já buscou ajuda, já foi diagnosticado com narcisismo? Existe esse diagnóstico? Porque nós precisamos parar de querer romantizar, né? Querer romantizar, querer maquiar pessoas que estão com falhas de caráter, maquiar a maldade que existe nas pessoas
com doenças psicológicas, doenças psiquiátricas. Tem que saber entender se ele é narcisista ou se ele é só, ou se ele tem falha de caráteres terríveis. Por que é importante isso? Porque ser doente e ser mal é diferente. Para as doenças, tem como buscar ajuda. Né? Tem como buscar ajuda. Para ser mal, não. Tem que buscar uma reforma íntima que requer a essa pessoa. Em todos os casos, seja maldade, falha de caráter ou narcisismo, o primeiro ponto é que você tem que entender que você não consegue mudar ninguém. Eu não consigo mudar ninguém, mas eu consigo adoecer tentando mudar pessoas. Então, o primeiro passo é o autorrespeito, o auto-amor. Eu não posso permanecer convivendo e vivendo com pessoas que cotidianamente me atacam, me agridem, fazem com que eu me sinta diminuída na minha condição, seja de mulher, de homem, de humano. O primeiro ponto é você entender que você não é um tapete. A gente sempre repete aqui, se eu não sou toalha de rosto para alguém, não serei tapete para os seus pés. Por quê? Porque isso não é amor, isso é dependência, isso é insegurança. E para a dependência emocional e insegurança existe cura. E a cura começa quando eu realmente entendo isso. Oh, meu amor, Petrolina, um beijo, querida. Quando eu entendo isso, quando eu entendo o quanto eu sou valiosa, o quanto você é valiosa, o quanto somos espíritos criados por um Criador perfeito e que, como Criador perfeito, jamais nos colocaria numa posição de sermos tapetes de quem quer que seja. Mas é muito importante saber diferenciar o que é falha de caráter do que é doença, porque hoje a gente romantizou a maldade e a falha de caráter com as doenças. Tornamos pessoas totalmente conscientes do que fazem em pessoas que sofrem com algum problema. E com isso a gente tira a responsabilidade dessas pessoas. Não tire. Mas acima de tudo, entenda. Um espírito, ele não é feito para ser completado por outro espírito. Nesse caso, não existe alma gêmea. Não existe uma alma que complete o outro. A alma gêmea existe quando nós entendemos que nós temos afinidades entre aqueles dois espíritos e amor. Mas um espírito não precisa ser completado pelo outro. Um espírito, para ser bom para a nossa convivência, precisa nos transbordar, não nos completar. Nós já somos completos. Aquilo que nos transborda, aí sim. Isso que nos transborda. Oi, Joelma, oi, Vânia, amor. Óculos lá da Feira dos Importados, maravilhoso. Às vezes dá um probleminha, né? A gente tem que trocar uma perninha, mas faz parte. Então, se você tá procurando alguém que te complete, vai sempre dar com o burro na água. Por quê? Você é completo. Procure alguém que te transborde. Procure alguém que te faça muito melhor do que você estivesse sozinha. Se você estiver sozinha, for melhor do que estar com a pessoa, tá decidido. A outra pessoa tem que te fazer ser melhor, tem que fazer com que você se sinta bem ao ponto de querer mudanças para melhor, de ver um futuro melhor. Eu não estou falando sem dificuldades. Todos os relacionamentos têm dificuldades, o meu, o de vocês. Nós enfrentamos dificuldades em conviver com um espírito, principalmente um espírito que pode ter vindo de outras vidas, cada qual com a sua maneira de ser e seu problema. É para isso que nós vivemos tanto em sociedade como nós também vivemos em casais, não é? Então é difícil, mas o espírito não precisa de completar. Outra coisa é que a gente precisa se respeitar. Além de se respeitar, precisa se amar. Amai uns aos outros. Você não consegue dar aula de japonês se você não souber japonês. Você não vai conseguir
amar alguém se você não souber se amar. Precisa se amar primeiro. No avião, muita gente já dá esse exemplo, mas é o exemplo melhor que se tem. No avião, eles dizem, coloque primeiro a máscara em você e depois que colocar em você, coloque em crianças e idosos, as pessoas que dependem de você, né? As pessoas que dependem de você. Então, primeiro, você precisa se organizar, se salvar, para depois você pensar em salvar o próximo. Porque para salvar o próximo, ele precisa primeiro querer. Os caminhos precisam estar andando juntos, ainda que com pensamentos diferentes. Uma pessoa que não te respeita, que te maltrata, que é egocêntrico, que se acha o centro das atenções, ela não busca amor, ela busca escravo. Ela busca escravizar alguém para alimentar o ego dela. O ego dela. Mas vou dizer outra coisa também. É duro o que eu vou dizer agora, mas eu digo com a sinceridade amorosa do que eu sempre conversei com vocês. A situação ainda... Oi, Camilinha. Eu tive com ele essa semana, viu? Tá bem. Olha só. A pessoa que passa por esse momento e fala, Mara, é muito difícil desvincular. É verdade, é muito difícil. É muito difícil porque são dentro das nossas frustrações, dentro das nossas fraquezas, que os egocêntricos entram tentando nos mostrar, tentando nos convencer de que sem essa pessoa nós não conseguimos dar os passos adiante, que essa pessoa é imprescindível para a nossa vida. É assim que ele entra, na brecha da frustração, da decepção ou da fraqueza que nós temos. Porém, vai acontecer a mudança. Quando tiver tão ruim ao ponto de que seja melhor a mudança do que onde você está. Aí você vai se sacudir para sair. Só que se você esperar isso acontecer, ficar extremamente insuportável, você pode estar colocando em risco a sua vida, se houver violência física, e está colocando em risco a sua vida também, porque quando você é morta espiritualmente, morta psicologicamente, existe um caminho longo para que você renasça. Aí vai ser preciso todo um trabalho, toda uma reconstrução que vai ter que partir de você. Então não espere isso. Eu nunca preguei, eu nunca pregarei em favor das religiões do medo ou em favor da doutrina que oprime para te dizer que você estar com alguém que te maltrata é o correto porque você tem um plano reencarnatório. Não é verdade. Mesmo que você tenha um plano reencarnatório com essa pessoa, você estará aumentando o débito dela. Não estará ajudando para resolver as coisas de outra vida. Em outro passo, nem todo encontro é o primeiro encontro, é um reencontro. Nem todo encontro aqui nesse plano é um reencontro de vidas passadas. Nós temos novos encontros aqui também, que advém o quê? Do nosso livre-arbítrio. E quase sempre é um novo encontro. Mas nós ainda, na nossa dependência emocional, naquilo que a gente coloca na cabeça, que só vive em favor do outro, por conta do outro, faz o quê? Prejudica toda uma sociedade, quando nós vemos tantas mulheres sendo mortas. 2026. Nós não estamos falando do início da humanidade, nós estamos falando de 2026. Quando nós compactuamos com violência, quando nós compactuamos com preconceito, quando nós compactuamos com racismo religioso, com preconceito de orientação sexual, parece ser o início, né, dos tempos, mas é agora, 2026. Já com a sociedade num estágio evoluído, né, melhor do que antes, com certeza. Não se deem o trabalho de ficar em relações violentas e tóxicas. Mayra, mas eu tenho que perdoar. Exatamente. Quem disse que perdão é bondade? Perdão é inteligência emocional e espiritual. Perdão
É tirar de você o lixo que o outro quer jogar. É como se o vizinho ficasse jogando lixo na sua casa. E aí você limpa o seu jardim todo dia, mas ele joga todo dia. Qual é o correto? Vai lá no vizinho e fala: opa, não é assim. Não pode jogar lixo aqui. Esse lixo é seu. Descarte ele da melhor forma possível. Entenderam? Jamais vou pregar para nenhuma mulher, ou nenhum homem, ou ninguém suportar violência, falha de caráter e maldade de ninguém. Isso não é ser boa, isso é ser injusta. Isso não é ser santo, isso é ser injusto. Pensem nisso. Allen diz: Mayra, fui traída e os espíritos todos falam para perdoar e continuar. Então, Allen, que se você buscar, né, qualquer orientação espiritual de qualquer espírito, certamente a orientação é perdão, certo? O próprio Jesus, que foi o espírito mais evoluído que passou pela Terra, nos orienta ao perdão. O perdão, como a gente acabou de falar, não é um ato de bondade, é um ato de limpeza, um ato de respeito próprio. Porque nem sempre a pessoa que nos machuca acha que nos machucou, quase sempre não acha. E outra coisa, nem sempre ela quer o seu perdão. Para ela, às vezes, pouco importa se você vai perdoar ou não. Então, o perdão não é um ato de bondade. O perdão é um ato de inteligência emocional, um ato de inteligência espiritual. E é como a gente aprende com Jesus Cristo. Mas veja bem, o continuar, né? O continuar, como você disse que os espíritos te aconselharam a continuar, é que precisa ser visto e principalmente sentido por você. Não deixe, amada, a emoção apagar toda a racionalidade. Você pode perdoar e seguir com distância amorosa, cada um seguindo o seu caminho, se a violência foi tão grave ao ponto de ferir o seu espírito. Você pode perdoar quando você acha que realmente consegue perdoar, sem atacar de volta, sem ficar o tempo todo remoendo, sem ficar tentando se vingar. Porque aí você vai pesar o quê? Você vai pesar o seu relacionamento, você vai pesar o dia a dia, você vai pesar como você convive, se aquilo ali foi um ato isolado, se aquilo ali já acontecia. Tudo isso só você pode pesar. Você vai pesar se existe violência, seja moral, seja psicológica, seja sexual, seja espiritual. Só você pode pesar isso. Com isso, eu estou dizendo que dificilmente um espírito poderia te orientar a continuar. A perdoar, sim. Eu tenho certeza que é a orientação. Mas a continuar precisa do seu livre-arbítrio de decisão, da sua vivência. É muita irresponsabilidade esse padrão de conduta de dizer continue. Então, existe uma particularidade que é sua, da sua vida, do seu particular. Você pode pedir ajuda espiritual para que você tenha discernimento, seja esclarecida, consiga alcançar, mas eu proponho que você faça esse trabalho de autoconhecimento, principalmente porque só você detém o conhecimento de como funciona a sua vida e sua casa. Existem muitas peculiaridades quando acontece esse fato e é preciso tratá-las. Procure também, além da ajuda espiritual, procure também ajuda psicológica. Converse com um profissional. Use todos os artifícios que nós temos hoje, né, no plano terreno, para que você possa tomar a decisão que lhe for não mais favorável, mas a decisão precisa. Aquela que não é do seu querer, mas é o melhor. O melhor, tá bom? Cuidado com essa questão de orientação espiritual. Deve continuar, deve suportar, deve estar, pensa na família. Cuidado nisso, porque não é o médium que vai conviver com
a outra pessoa. Não, o médium não sabe o que acontece na sua casa, certo? Então, a espiritualidade precisa ser, né, entendida com inteligência. Com inteligência. Você sabe o que você passa. O sapato 39 vai ser bom para mim, que meu pé é 39. Mas vai ficar folgado para outras pessoas. E o seu sapato 36 vai ficar muito apertado em mim. Em que pese a gente ir para a mesma situação, para o mesmo lugar. Eu posso comprar um modelo igual, mas é o tamanho que vai dizer se é confortável ou não. Quando o sapato aperta, só a pessoa sabe onde aperta, tá certo? Só a pessoa sabe onde aperta. Então, cuidado nisso, cuidado nesse tipo de aconselhamento. Isso pra mim é muito complicado. Nem quero saber de onde partiu, nem nada, eu estou falando assim. É difícil um aconselhamento desse tipo, tá bom? Agora eu preciso voltar a trabalhar porque eu vim rapidinho, almocei tarde. Eu amo vocês, do fundo do meu coração, tava com saudade de conversar. Mas amanhã eu entro mais um pouquinho, tá bom?